Dá uma olhadinha agora nos meus resultados aplicando minhas estratégias. Aqui, ó, tô na minha conta da Hotmart e dá uma olhada nisso daqui. Só no mês de fevereiro agora de 2021 eu faturei R$311 mil. Ó. Agora sim eu tenho um convite pra te fazer. Quer aprender quais são as estratégias que eu e esse pessoal estamos usando? Mas eu queria. A primeira coisa que eu falei era sobre o Deus. Eu queria entender se para as três religiões. Caramba, a gente tá Deus respondendo a primeira pergunta só. É o mesmo 4 Deus. horas, meu filho. Espera aqui. Não. Tem inferno, tem céu. O Deus é o mesmo? É o mesmo conceito de Deus para os três? De ser onisciente, onipresente? Como que é o Deus para vocês? É o mesmo conceito? Eu sei que é o mesmo Deus, mas o conceito de Deus, ele muda alguma coisa? Pela visão judaica, só existe um Deus. Ayah, Oveve, ele foi, aí será. Ele é o Criador. Onisciente, onipotente. Exatamente. E ele é a luz infinita. Muitas vezes nós não entendemos ele, porque eu não vou servir um Deus que eu entendo ele. Se eu entendo ele, eu sou igual a ele, disse um grande sábio uma vez. E ele é a base, a fé. A fé, na verdade, é você vivenciar, mesmo quando você não entende o porquê. O rei Davi escreve, Vemunatcha baleilot. A fé ela entra em vigor quando? Baleilot, de noite, quando está escuro, e as coisas saem do roteiro, você não está entendendo o porquê, nesse momento você tem que ter a fé e confiar que existe uma força maior que está por detrás de tudo, de todos, e que está te levando para o endereço que você tem que chegar. Inclusive, a nossa existência física pelo judaísmo é uma etapa, porque a vida, ela começa depois. Aqui é só uma preparação. Um dos grandes cabalistas, que foi o Ramchal, o Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele escreve que esse mundo é um corredor e o mundo vindouro é o grande salão. Então nós estamos aqui para plantar, para depois poder colher aquilo que é a conexão maior, a proximidade com essa luz infinita. Agora, por que então nós precisamos vir para cá? Por que não já nascer direto lá? Porque isso tem que ser de uma forma meritória. Existe a meritocracia, o livre-arbítrio. Você ter uma força que te puxa para um lado e uma força que te puxa para o outro, e você escolher, optar, fazer o que é certo, apesar de uma má inclinação que existe dentro de cada um de nós, que vai te puxar, que vai tentar te desviar, que são os testes, as adversidades da vida, que revelam a nossa força, que revelam o nosso caráter. Por isso que quando Deus criou o anjo da morte, ele falou, Tov Meod, é muito bom, porque ele vai te mostrar que você não está aqui para sempre, que existe um tempo limitado, isso vai dar uma razão para você aproveitar cada dia da sua vida para construir, exatamente, para fazer com que aquele dia jamais acabe. Como é que você vai fazer um dia jamais acabar? Criando algo de significativo nele. Agora, alguém poderia dizer assim, não, mas então o padre virou judeu, né? E agora o pastor virou católico, né? Ou o padre virou pastor. Não, calma. Nós temos diferenças, não é? Então, o que o cristianismo tem como uma palavra típica? O que o cristianismo trouxe que agregou algo a uma certa tradição judaica, né? O judaísmo tem uma percepção de que esse Deus é presença. Quem ama se faz presente. Um grande biblista católico, Carlos Mesters, né? Que o Rodrigo conhece muito bem, ele é um holandês que é mais brasileiro que nós todos juntos. Ele se deu o cuidado de contar quantas vezes na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, Primeiro e Segundo Testamento, quantas vezes está escrito que Deus está conosco. Eu estou contigo, né? Eu estou no meio de vós. A liturgia católica diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Ele contou 3.000 vezes. E, inclusive, a tradução do nome de Deus, que a tradição judaica respeitosamente não pronuncia, né? E que nós, na liturgia católica, não pronunciamos também, em comunhão com o respeito, nunca vai se dizer o nome de Deus, numa liturgia, numa missa, você nunca vai ouvir, mas o tempo inteiro se diz, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Esse é o nome de Deus, não é? Mas essa presença amorosa de Deus vai encontrando maneiras de se presencializar. Então, a Imago Dei, Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, olhando para o Rabino, eu vejo rastros de Deus nesse meu irmão. Olhando para você, eu vejo a imagem e semelhança de Deus segundo a qual fomos criados. Mas depois, então, vamos pegar Moisés, né? Moisés
diz, mas qual é a garantia que eu tenho para abrir o mar? É porque eu vou estar contigo, né? Eu vou ser a tua força. E aí, no meio do deserto, falta água, ele toca na rocha, sai água. Então, são sinais, são presentes. Quem se faz presente, dá presente. A gente faz isso até hoje no Natal, a gente dá presente. E essa presencialização de Deus vai se tornando cada vez mais radical, mais radical. E quando chega naquilo que o cristianismo chama de plenitude do tempo, quando o tempo está grávido, quando chega a hora do parto, né? Aí João diz, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí a tradição judaica fica, isso é uma heresia, né? Mas como assim? É tão radical, ele é transcendente, ele vem aqui, mas ele pode mandar o maná, mas ele fazer Eucaristia, ele dizer que ele está presente na Eucaristia, aí já é um pouco demais, né? Não precisa tanto, Senhor, né? Não precisa, basta Imago Dei, mas Jesus disse, eu ficarei convosco para sempre até o fim, porque o amor é tão grande que não consegue estar ausente, se faz presente. Então, esse conceito de presença é o mesmo, é o conceito de sacramento, presença, ou mistério no grego, né? Mysterium, sacramento. Mistério é grego, sacramento é latim. Mas é a mesma coisa, é presença. Então, no judaísmo, no islamismo também, mas o islamismo é mais radical do que o judaísmo, né? Porque é totalmente o outro, ele está do lado de lá. E o cristianismo é tão agregador, né, que acaba dizendo que esse Deus é tão comunhão que ele em si mesmo é comunhão, que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o judaísmo pira, né? Peraí. O judaísmo não tem essa tripartição. Não. Isso eu tô entrando agora no típico, porque quem está assistindo diz assim, mas padre não é padre? Esse padre não é teólogo? O que é de típico? Né? Então aqui é o típico cristão. Então nós temos 2000 anos de tradição cristã que tem um Santo Agostinho, que vai escrever o De Trinitate, que explica isso com genialidade. Nós temos um Santo Tomás de Aquino, com o seu De Trinitate também. Nós temos teólogos da envergadura de São Boaventura, enfim. E temos uma tradição que tenta mostrar Deus é comunhão, o Pai é aquele que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é a interface do o Marcial Massaneiro. Sim. O Marcial Massaneiro uma vez disse assim, não sei por que essa dificuldade de entender a Santíssima Trindade, né? Porque Deus é uno, é um só. Ele é especialista em Deus Pai. A Deus né? Pai. Não é patrologia. Seria paterologia, né? Paterologia. Então ele é especialista na figura de Deus Pai, na paternidade de Deus, no Abá, né? Então ele diz, eu não sei que dificuldade é essa, porque no início Deus disse, crescer e multiplicar, você é só multiplicar, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, né? Então Deus sempre é uno, né? Mas na unidade ele tem uma pluralidade interna. Então essa diversidade, a genialidade de um Santo Tomás de Aquino vai chamar de pericorésio, ou seja, ele é um Deus que tem uma multiplicidade na unidade. O átomo é isso. Né? A gente vai entrando na ciência e vai descobrindo que a diversidade está dentro da unidade e a unidade faz na diversidade. Nós somos aqui 3. Né? Um pastor, um padre e um rabino. E estamos encontrando campos de confluência. Eu estou colocando agora elementos de fé codificada do cristianismo que, se nós continuarmos a conversar, vai chegar um momento que o rabino diz, olha, desliga a internet, acaba o podcast, vamos sentar ali, agora vamos colocar os pingos nos is. Isso é outro programa. É um outro programa. Não é isso, Rodrigo? Temos aqui pontinhos que temos que discutir tecnicamente, mas é melhor que não tenha ninguém assistindo. Não é? Tem isso. Então, existem questões de conflito, de divergência de visão. Deus é um só. E quando ele nos olha, ele nos vê na realidade. Mas e quando a gente olha para ele? Não é? Quando a gente olha para ele, a gente vê com a cor dos nossos olhos. Não é? Então, o cristianismo tem uma visão. O judaísmo tem uma visão. E interessante, dentro do judaísmo tem várias visões. Não é? Tem costumes diferentes. A raiz é a mesma, a Torá é uma. Existem costumes porque os judeus se espalharam pelos 4 cantos do mundo, nos exílios, e cada comunidade acabou adotando alguns costumes, e esses costumes são sagrados. Dentro do judaísmo, o costume por exemplo, a kippá não é um preceito, por exemplo. Não é uma mitzvah da Torá, kippá, mas virou algo que é um costume que virou lei. Quer dizer, você não vai ver um judeu praticante sem a kippá, porque ao longo da história, pelo exílio, surgiram costumes, surgiram algumas diferenças, mas não na regra principal.
Você pode discutir, por exemplo, se foi impedimento ou não. Mas que existe a regra do impedimento, Entendi. ninguém vai Exato. Sabe como discutir. chama Kippah pro cristão? Solidel. 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 Ah, é? Solidel. Solidel, padre. Então você tem muitas Papa. diferenças, por exemplo, os judeus Ashkenazim, os Bispo. judeus Sefaradim, os judeus que vieram da Europa, os judeus que foram lá para a Espanha. Cada um tem a sua característica, a sua culinária, Mas teve alguém que... mas a raiz é a mesma. Quem tentou mudar, não existe mais. É mesmo? Acabou. Tem até uma história que eles contam, que uma vez um judeu ficou náufrago numa ilha. Ele ficou náufrago numa ilha e sobreviveu. E depois de um tempo, um navio passou e achou o judeu ali e viu que bacana. Ele havia construído 2 sinagogas, né, para reforçar a fé dele. Aí eu pensei, mas que bacana, você manteve os seus princípios, mesmo solitário numa sinagoga, você construiu a sinagoga. Agora a gente não entendeu uma coisa. Construir uma sinagoga, a gente até entende, mas para que 2? Ele falou, para eu ter certeza em qual que eu não entro. Então, quer dizer, agora, eu quero só falar uma coisinha aqui acrescentando, que o padre falou muito bem da Trindade. Então a gente até fala assim, Deus é 1, 2, 3, quanto mais melhor, né? E você vê que o padre tem uma alegria especial, Tem, né? tem, mas ele Porque não tem sogra. Não tem... É verdade, Agora ele esculhambou. Eu senti ele animado. é verdade. Viu? É uma alegria. Agora caiu a ficha. É que meu pai, de saudosa memória, faleceu com 51, eu já tenho 57. Quando eu voltava do seminário, eu entrei no seminário com 11 anos. Eu ficava ouvindo os tios conversando e toda vez era o mesmo assunto. Por que que padre não casa? Não é? Era esse assunto aí. E aí meu pai quietinho ouvindo, né? E todos eles brigavam com a mulher, e não sei o quê, e queriam que o padre casasse. Aí uma hora meu pai quieto, né? Aquele homem tímido, tava no canto dele e um tio perguntou, e Samuel? Samuel é o nome do meu pai. Meu avô era Samuel Jacó Reich. Então, avô paterno ou materno? Se for materno, você é judeu. Não, depois a gente conversa. Ele é materno? Samuel Olha, Jacó A Reich. gente vai subir depois. Samuel Jacó Reich. E eu só tenho uma avó, que era Qual Reich. país? Hã? Qual país era? Polônia ou Alemanha? Não, veio da ou Alemanha. Polônia? Alemanha. Alemanha. O meu chama Sonnenreich, também da Alemanha, em Leipzig. É. Foi um milagre que nós... Bom, depois a gente E vai aí o contar meu sobre pai disse assim, o meu tio disse, Samuel, tu não concorda que o padre devia casar? Ele, eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra os padres. Como quem diz assim, vocês estão reclamando da mulher e querem que o padre case? Você quer uma coisa que não é boa pra você, você quer desejar pra ele, né? Exatamente. Tipo, Deixa eu só colocar um Mas teve briga, contraponto depois minha aqui. mãe brigou com ele. Tá, claro. né? Paulo também, eu não quero multiplicar as palavras sobre a Trindade, o padre colocou já muito bem aí. Tem mais um detalhe, tem uma diferença também na compreensão. Eu vou falar de um judeu chamado Paulo em relação a outros judeus da época. Porque o cristianismo nada mais é do que uma dessas divisões do judaísmo. A gente não pode negar as nossas raízes judaicas. A pior coisa que houve no cristianismo Sim, porque Jesus era medieval- judeu. E aí, exatamente. a pior coisa que houve no cristianismo medieval é dizer que ser cristão era não ser judeu. Eu tenho até uma posição comigo, talvez o meu amigo Padre Joãozinho vai discordar, mas tem até uma tese na Gregoriana sobre isso, de Samuel Bacchiocchi, que a troca do Shabat pelo domingo se deu nos primeiros séculos por um antissemitismo. Quando você pega algumas igrejas cristãs ali que queriam a todo custo provar que eles não eram judeus. E começaram então a se reunir num dia depois do Shabat. Mas Paulo, na época, já sentia essa dificuldade, Joãozinho, de testemunhar para um judeu o que aconteceu com ele de Yeshua. E Paulo descreveu o seguinte, em 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, né? E ele fala o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, tá certo? E quando a gente vai para Romanos, vem a principal diferença. Tá falando a linguagem da cruz, né? Exatamente. Eu vou deixar Paulo até minha fala, cruz aqui. A cruz é loucura. Vou colocar a cruz aqui no meio. E não é só para o judaísmo da época, não. Porque na época que Paulo escreveu isso, cruz era uma coisa tão terrível, que tem um texto de Cícero tentando defender um homem chamado Rabirus. E Cícero falou que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um romano, porque crux era um xingamento em latim. Então falar que o Messias morreu crucificado é uma coisa tão... Na época era uma mentalidade tão ridícula como se eu falasse que um homem santo de Deus morreu de overdose. Caramba. Ninguém pesado, aceitava cara. isso, era muito, muito duro. E maldito é aquele que morre no madeiro, tá lá na Torá. E Paulo dizia o seguinte, Romanos 5, verso 12.
Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua dizendo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a diferença aqui é o seguinte, na visão de Paulo, a salvação não é meritória. O Rabino foi muito coerente com realmente o pensamento judaico. É meritório. Eu guardo a Torá, ou a lei, para ser salvo. Na compreensão paulina, as minhas obras não podem... Não é para ser salvo. Uhum. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, ele colocou características divinas dentro desse ser humano. Fala, o intelecto. Então nós somos uma partícula divina. Quando ele sopra a alma, vai par be'apar nishmat chaim, nós somos o quê? Quem sopra, sopra de dentro para fora, né? Manda na far, medilei na far, fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Então a vida é uma partícula divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Então para que essas duas, a criatura se conecte com o Criador, ela precisa se parecer com ele. Então, assim como ele é por si próprio, nós também vamos adquirir esse mérito por nós mesmos, através dos preceitos. Isso, exatamente. Através dos preceitos. Esse é o ponto. Vai gerar a conexão. Na visão de Paulo, esse mérito não pode ser adquirido por mim mesmo. Essa é a diferença. Ah, tá. Né? O mérito, ele é da morte de Cristo na cruz do Calvário, morte intercessória em nosso lugar. Que Pelo judaísmo não. Pelo judaísmo é cada um por vai plantar. Essa é a diferença. Inclusive tem uma frase, o seu quinhão já está lá, você precisa só plantar para colher os seus frutos, para colher os frutos do futuro. É só essa diferença sutil que eu queria... Para de ver baboseira na internet, de verdade. Você tem que usar isso daqui para começar a aprender coisas que realmente podem fazer a diferença na sua vida, tanto pessoal como financeira. E não, eu não vou ser mais um desses caras que fala e não prova nada. Dá uma olhada nos resultados dessa galera depois que eles aprenderam minhas estratégias de venda. Nos últimos 30 dias foram mais de 13 mil reais. Em uma semana eu fiz quase 3 mil reais. 2.500, né? Nada mal pra quem tem 16 anos. Ali eu tenho 8.733. Aí pra você ver, fiz mais de 20 mil reais em apenas um dia. Esse aqui é o meu saldo, já fiz aí vários saques. Aí tá um pouquinho dos meus resultados faturados pela Hotmart. Olha aqui, um saldo total de mais de 5 mil reais. Hoje eu tô faturando mais de 100 mil reais por mês, pude sair do meu emprego e tô vivendo, viajando, trabalhando pela internet, que é a vida que eu sempre sonhei. E é claro, eu não podia te falar somente dos resultados deles, né? Dá uma olhadinha agora nos meus resultados aplicando minhas estratégias. Aqui, ó, tô na minha conta da Hotmart e dá uma olhada nisso daqui. Só no mês de fevereiro agora de 2021 eu faturei 311 mil reais, ó, também tem $1.000 aqui. Isso vem se repetindo tem muito tempo, tá? Quer ver? A primeira vez que eu faturei muito dinheiro foi lá em 2018, ó, novembro de 2018. Então você vê que é uma parada que eu venho replicando há anos, tá? Dá uma olhada, novembro de 2018, 158 mil. Vamos pegar só mais um mês aqui pra não demorar muito. Vamos pegar um ano depois disso, vamos pegar novembro de 2019. Olha que novembro de 2019 foram 486 mil reais em um mês. E esse método é replicável. Aí, agora sim eu tenho um convite pra te fazer. Quer aprender quais são as estratégias que eu e esse pessoal estamos usando pra faturar alto pela internet, trabalhando com marketing digital? E olha, detalhe, você pode começar do absoluto zero e começar a colher resultados em tempo recorde, tá? De verdade.